Muito bem, boa noite a todos, bem-vindos, bem-vindas. Vamos dar início a mais um estudo do NEP. Hoje vamos ver o versículo 4 deste segundo capítulo, mas primeiro vamos fazer uma prece. Amado Mestre, nós aqui estamos para te celebrar a vida, para que possamos entender melhor não só a tua história, mas sobretudo os teus ensinos. Estás para nascer, não só no texto, mas também nos nossos corações. E te pedimos humildemente para que te faças presente nas nossas casas, para que te hospedes nelas e para que nos conduzas para essa terra prometida que nos salva de nós mesmos. Agradecemos aos benfeitores amigos e a todos aqueles que no plano maior também se juntam a nós para estudar este Evangelho, agradecendo a todos a presença física, sabendo, porém, que este reino que não vem com aparências exteriores se vai fazendo paulatinamente no meio de cada um de nós. Graças te damos, Senhor, e que possas renascer a cada dia. Que assim seja. Muito bem. Então, quem é que vai querer fazer a leitura? Eu Já assim para começar. Muito bem, menina Odete. Assim é que é, sempre pronta. Dentro das possibilidades do que eu sei, é limpinho. Então, Nascimento de Jesus. E sucedeu que naqueles dias expediu-se um decreto de César Augusto para que toda a terra habitasse e se registrasse. Esse censo foi anterior ao que ocorreu quando Quirino governava a Síria. E todos iam registrar-se, cada um em sua própria cidade. José também subiu de Nazaré, na Galiléia, à cidade de David, que se chamava Belém, na Judéia, por ser da casa e da pátria de David, a fim de registrar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida, enquanto estava lá. Completaram-se os dias para o parto, e ela deu à luz o seu filho primogênito. Enfaixou-o e deitou-o na manjedoura, porque não havia lugar para eles na sala de hóspedes. Que assim seja. muito bem. Obrigado, Obrigada. Odete. Ok, então nós estamos aqui nesta viagem, né? Uma viagem que José e Maria fizeram. Quando olhamos aqui para esta viagem, nós vimos realmente as dificuldades que eles viviam, não é? Tempos difíceis, com, num país difícil, numa cultura difícil, sem meios, para se deslocarem, tinham que ir a pé, debaixo às vezes de um sol torrencial, porque estamos a falar de uma zona em que há muito deserto. Portanto, dias difíceis, nós nem sequer sabemos o que isso é, não é? Portanto, os tempos também são outros, graças a Deus nós já evoluímos enquanto sociedade, enquanto espíritos, mas realmente, portanto, o contexto é sempre um contexto muito árduo, não é? Sempre um contexto muito difícil. As coisas, não basta já a vida como ela é, como todas estas pressões sociais, religiosas, políticas, mas aquilo que fica bem patente também é que quando é para ser cumprido aquilo que deve ser cumprido, não é? A lei de Deus não se desvia perante as adversidades, porque nós às vezes achamos que algo não está bem, não é? Epá, isto não pode estar bem, isto, estou a passar muitas dificuldades, isto não pode estar bem. Bom,
Como costuma dizer, nós é que temos o caderno torto, não é? Porque Deus, sendo infinitamente justo, infinitamente bom, infinitamente misericordioso, portanto, para algum lado, a lei de Deus nos está a levar. E, portanto, também para José e Maria, as adversidades conduziram-nos, não é? As adversidades aparentes, né, conduziram-nos para algo grandioso. E isto é já uma reflexão que a gente pode fazer, é que a lei de Deus sempre nos leva para algo grandioso. Sempre. Porque a própria lei de Deus e o caminho que cada um de nós, enquanto espírito imortal, faz nesta jornada imortal, né, conduzir-nos-á para algo grandioso que é o nosso estado de espíritos puros. Mas então nós temos uma chamada política, não é? Interesseira, egoísta, de de alguém que tem poder político e que chama todos os varões, ou seja, todos os hebreus, para irem a um censo, não é? Para se irem recensear. Ora, esses objetivos desse recenseamento são extorquir as propriedades, são dominar, são manipular, e portanto nós já vimos isso nos versículos passados. Depois vimos aqui uma intenção clara também de Lucas a portanto, a deixar claro aqui questões históricas também para dar este sentido de veracidade dos próprios textos e para haver também aqui uma contextualização histórica relativamente aos factos. Ele narra isso lá no prólogo, não é? Portanto, narrar os factos que aconteceram para todos aqueles amigos de Deus, ou seja, os teófilos da vida, para que possam ficar registados então estes momentos. Então, nós podemos aqui fazer esta comparação histórica, não é? Saber quem era o Quirino, em que momento, e a conclusão a que chegamos é que no nosso calendário, já tínhamos chegado para a em estudos anteriores, é que Jesus, portanto, pese embora o nosso calendário, portanto, estamos em 2024, mas segundo consta, não é? Depois dos estudos que a gente tem feito, que Jesus nasceu 2 dias antes, não é? 2 anos antes, perdão, daquilo que, não, 5 anos, 5 anos antes, exato, 5 anos antes daquilo que é o nosso calendário normal. Assim sendo, nós falámos nos versículos anteriores desse registro, dessa chamada, desse início, deste percurso de Nazaré para Belém. Portanto, reforçámos aqui a ideia do registro, falámos aqui sobre a cidade, cada um tem a nossa cidade, não é? Os nossos pensamentos, a, a, a questão da elevação do pensamento, a elevação dos padrões mais altos da nossa vida. Porquê? Porque estamos nesta jornada e, portanto, precisamos de atingir esses patamares de consciência. Mas pronto, isto foi um pequeno comentário que eu queria fazer já, mas para nos dar aqui um resumão, né, da aula passada, Aminda, se puderes fazer aí qualquer coisita. Olá, boa noite a todos. Boa Sim, noite. eu tenho um pequeno resumo. Hoje é um pouquinho mais pequeno porque a última vez atrasei-me um pouco. Não faz mal que eu já tenho uma ajuda também. Sim, obrigada, já disseste quase tudo. Então vamos falar sobre o 3 e todos iam registrar-se, cada um em sua própria cidade, portanto, do nascimento de Jesus. José e Maria viviam em Nazaré, mas tiveram de deixar a cidade para responder a um censo. Então, segundo Lucas, o imperador Augusto decretou que todo o mundo tinha que se registrar no local onde nasceu. Como José era descendente de David, saiu para Belém, para a terra onde nasceu. Então, a Márcia falou-nos no livro O Essencial, uma psicografia de Francisco Cândido Xavier, por Emanuel. O retorno a casa é mais suave. Então, nós temos o livre-arbítrio, podemos seguir na senda evolutiva ou podemos parar. Os que seguem o caminho do bem seguem os espíritos superiores.
e os que distanciam voluntariamente vão sofrer com as suas decisões. Maria disse para Deus: Senhor, eis aqui a tua serva. Então, Maria e José seguiram os seus compromissos. À medida que vamos andando, vamos amadurecendo também. Deus sabe de todas as nossas necessidades. Então, no fundo, é preciso fazer este mergulho. E esta travessia leva-nos até aos irmãos superiores que nos ajudam também. É necessário cortar-se alguns ramos para que renasça mais forte. O caminho é igual para todos, porque ele é feito dentro de nós mesmos. Muitas vezes criticamos os outros, julgamos as suas atitudes, mas não vimos o ergueiro do nosso olho. Temos uma barra que não conseguimos ver os nossos defeitos, o nosso orgulho, o nosso egoísmo. Então a Márcia diz-nos: o caminho das nossas escolhas tem a ver com nossos estudos, porque é através dos nossos estudos que também vamos aprendendo um pouco mais a cada dia. Maria e José não estavam alheios à sociedade. Márcia vem-nos falar também do livro Pensamento e Vida, no capítulo 18. Cada um de nós tem a sua criação mental. Nós estamos aqui porque temos afinidades e estamos protegidos pelo Evangelho. Por isso temos esta tranquilidade. Seguimos esta regra da evolução e será uma individualidade, mas em sociedade. Então a Márcia também nos deu o exemplo. O homem tem os três andares. O primeiro, o seu passado, ele está em nós. Este subconsciente está em nossa causa. E o rechão é o que estamos a viver. O superconsciente é uma região e e voltarmos para a nossa própria casa. O espírito puro volta para casa. Éramos inconscientes, mas quando evoluímos, vamos ter a consciência e voltamos para a casa do Pai como espíritos mais evoluídos. E andamos aqui com os nossos sofrimentos à procura da paz. Lá no porão, está lá os nossos instintos guardados. E nós não podemos viver só num andar da casa e num andar mais alto, mas vamos lá buscar ajuda para nos fortalecer. Falou-se também do capítulo 16 e do item 13 da Gênese. Aqui não está em causa o que cada um dá. Todos nós podemos cooperar. Este espaço é a casa dos espíritos. Deus não ama mais o Cristo que a nós. Jesus disse: amai os nossos inimigos. Então vamos ter que nos elevar. Quem está no vale não tem esta visão do que aquele que está em cima. Mas até lá, vamos ter que trilhar o nosso caminho, estudar para sermos melhores a cada dia. É a nossa gratidão por termos este estudo maravilhoso que nos leva mais além a pensar em tudo o que é do bom e do melhor para que possamos ser melhores a cada dia. A minha gratidão e um beijinho para vocês. Obrigado, Minda. Pois é, então, o versículo de hoje, ele é um bocadinho extenso, mas fala aqui de muitas cidades, não é? Portanto, ele diz assim: José também subiu de Nazaré na Galileia à cidade de Davi, que se chama Belém, na Judeia, por ser da casa da pátria de Davi. Muito bem, então vamos dividindo aqui o versículo pelas vírgulas. Portanto, José também subiu a Nazaré. Nazaré era uma, era uma terra muito pequena, com muitos poucos habitantes, inclusivamente, do ponto de vista dos judeus, era uma cidade que não era assim muito bem vista, porque acabava também por não ter assim grande interesse. No entanto,
Nazaré só ficou conhecida porque Jesus lá nasceu, não é? Portanto, e isso é muito relevante. Curioso que também os próprios nazarenos não o reconheceram muito como Messias. É daí que vem a expressão que santos da casa não fazem milagres. Ou seja, há esse ditado, não é? Os santos da casa não fazem milagres, ou seja, que é muito mais difícil nós agradarmos a quem comunga connosco, às vezes, do que propriamente com pessoas que estão estranhas a nós. Principalmente se começares a ter algum destaque, não é? As pessoas gostam muito de nós, mas desde que nós não sejamos melhores que elas ou não estejamos melhor que elas. Mas pronto, isso faz parte do mundo de provas e expiações onde nós estamos. Assim sendo, nós temos aqui, na verdade, cidades e são cidades que são regiões, não é? E são regiões, e para além de cidades e serem regiões físicas, são também regiões espirituais, ok? E portanto há sempre um simbolismo dentro destas, dentro destas cidades. E que nós já vimos a semana passada, não é? Já vimos a semana passada que nós podemos substituir aqui o conceito de cidade como um perfil, digamos assim, um perfil psicológico, um perfil espiritual. Eh, Vamos procurar também aqui o simbolismo da etimologia das palavras de Nazaré e de Belém para vermos o porquê de Jesus ir nascer lá, que isso é também muito importante e muito relevante. Mas temos então aqui José também subiu de Nazaré. Mas não nos podemos esquecer que o tema mais importante desta passagem, eu volto a reforçar, é sempre o nascimento de Jesus. E sendo o nascimento de Jesus a nota que deve estar sempre no nosso pensamento, os versículos têm que estar sempre relacionados com o nascimento do Cristo. Ok? Então, vejamos. Podíamos perguntar, por que é que José não desceu para Jerusalém? Não é? É interessante nós vermos isso. Porque é que o texto diz que ele não desceu para Jerusalém? Por causa não só da topografia física, e depois o que mais me encanta no meio disto tudo, entre outras coisas, não é? É como é que não se consegue, através destes pequenos detalhes, depois começamos, isto é uma linguagem, não é? O texto tem uma linguagem própria. E quando nós começamos a ficar familiarizado com essa linguagem, parece que o texto depois fala, não é? Ou seja, nós já não estamos preocupados com, com, com aquilo que é o texto, ok? Porque já entendemos que há sempre muito mais do que simplesmente as palavras que nos aparecem. E o desafio do estudo do Evangelho é exatamente esse: é nós irmos à procura dos valores morais, não é? Daquilo que efetivamente nos transforma e podermos, inclusivamente, que o mais rico do estudo é trazer isso para a nossa vida, não é? É nós fazermos esta reflexão sobre as nossas próprias subidas, não é? As nossas próprias viagens, não é? Se estamos no próprio caminho, se também estamos perante as dificuldades, como é que nós nos colocaríamos perante uma adversidade destas? Será que tínhamos coragem e conseguíamos aguentar uma adversidade desta natureza? Ou se calhar não estaremos nós, como disse no início, de barriguinha cheia, não é? A passar por facilidades e acharmos que estamos a ser ostracizados por Deus. Então o Evangelho tem que ir remexendo connosco, não é? Nós não estamos aqui a contar histórias, né? Nós estamos aqui a procurar vida, né? E é a vida que Jesus nos trouxe, é que Jesus nos prometeu, é que Jesus nos dá. Então, por que é que subiu e não desceu?
Ora, por todos os fatores, porque Jesus vai nascer, não é? Porque Jesus é um espírito puro e quem vai ao encontro de Jesus e quem permite que Jesus nasça em si, não é? Nunca pode estar no vale. Tem que estar sempre no quê? Tem que estar sempre em cima. Porque a região espiritual onde o Cristo, não é? Onde o Cristo habita é sempre nos píncaros. Porque esta subida poderia ser como que este encontro destas almas, não é? Para o encontro com o Cristo. É como se fosse um lugar onde Deus nos chama a todos enquanto espíritos imortais. E é esta grande viagem que a gente faz uma longa subida para nos encontrarmos com Jesus. Então o que é que podemos tirar daqui? Que para nos encontrarmos com Jesus é preciso que a gente suba. É preciso que a gente eleve o nosso nível espiritual. E subir custa ou não custa? E de que maneira? Dá uma dor nas pernas, bolas. Os joelhinhos ficam logo a dizer, aliviai um bocadinho a carga. E os músculos, como é que eles ficam? Ia, pá, os músculos fica tudo derretido. A pessoa parece um cãozinho atropelado, né? Aqueles cãezinhos não se conseguem pôr em pé. É difícil subir. E viver é fácil. Às vezes é, outras vezes não é. Mas crescer espiritualmente não é fácil. Porquê? Porque vai requerer esforço. Vai requerer dedicação. Vai requerer perseverança. E o que é que motiva, né? O que é que motiva estas almas a fazer esta viagem? Primeiro, um senso de cidadania, porque a lei civil mandou e eles, como espíritos elevados que são, cumprem. Não nos podemos esquecer que Maria está grávida, quase a parir. O que é mais grave ainda, imaginem uma mãe grávida, de 8 meses e pouco, né? Portanto, fazendo aqui uma analogia, a fazer uma viagem a pé de 130 ou 150 quilómetros. Passar a noite ao relento, com frio, né? Então nós estamos aqui a descrever um quadro, né? Estamos aqui a descrever um quadro, ou seja, um quadro de dificuldades. Mas, paralelamente a esse cumprimento da lei civil, há um combustível que faz este casal andar. É que Deus chamou-os para servir. Eles tinham sido anunciados, né? Tinha-lhe sido anunciado. Deus chamou-os para servir e deu-lhes um combustível essencial para contornar as adversidades. Agora, que combustível é esse que nos faz, né, passar a todas as adversidades? É uma pergunta. Que combustível é esse?
Quem é que responde? Que combustível? Qual é o combustível que nos faz andar para a frente? Fé. A fé. Pode ser, mas não era essa que eu queria. É o amor. Amor. É o amor. A fé é um sinónimo de amor, né? Porque a fé bem compreendida, ela leva-nos ao amor, porque leva-nos ao encontro de Deus. E segundo João, Deus é amor. E nós estamos a falar de pessoas que têm um amor gigante, têm um amor dentro de si, né? Que têm um amor dentro de si, capazes de arriscar as próprias vidas, né? Capazes de arriscar a vida do próprio filho para fazer aquilo que está certo. Para fazer aquilo que está certo. E isto é uma grande lição para todos nós. Porque quem se predispõe a subir não pode fazê-lo se não for pelo caminho correto. E caminhar por um caminho correto, onde a moral das pessoas, na sua maioria, vai pelo caminho torto, ou tem alguns desviositos, um aqui, outro acolá, nós incluídos, né? Nós incluídos, é claro que a vida fica difícil. Então, mas eu vou deixar aqui o comentário também para, para a Márcia, que ela já tinha levantado a mãozinha, e para quem quiser também falar alguma coisa em relação a isto. Obrigada, Felipe. Nossa, Felipe, você trouxe tanta coisa, nossa, quanta coisa boa. A gente já podia encerrar o estudo aqui, Não, viu? Já temos tudo. Já poderíamos encerrar. Já tivemos o nosso aprendizado da noite. Mas o Felipe trouxe uns pontos importantes. Primeiro, ele colocou, muito bem colocado, José também subiu de Nazaré. Se nós voltarmos ao capítulo 1, nós vamos ver que Maria, quando teve a notícia do anjo, ela também subiu de Nazaré, foi à casa de Isabel e Zacarias, né? Então, ela teve esse movimento primeiro. Então, a gente também pode ver, nós também podemos interpretar esse também, porque essa subida ela já tinha feito. Então, agora José também subia de Nazaré lá para a Judéia, para a cidade de Davi. Ela foi, no caso, para uma cidade na Judéia também, mas a próxima ali de Jerusalém, que era, eles não precisam da casa de Isabel. Então, essa necessidade de os dois estarem no mesmo nível, né? E estavam, porque foram os dois incumbidos de serem pais do nosso querido Mestre Jesus. Então, eles estavam no mesmo nível. E também o Felipe nos trouxe todas as questões políticas, sociais, daquilo que a gente tem, sabe, comentado isso a cada estudo dessa perícope, porque essa perícope, 80% dela fala sobre isso. Não sei, estou chutando 80, muitos versículos falam disso. Mas esse versículo de hoje é um versículo muito denso, não porque ele é mais longo, mas porque ele traz conteúdos
que são de vida espiritual. Enquanto ele colocava ali, né, por que que eles se movimentaram, e o Felipe bem colocou questões de cidadania e depois questões de elevação espiritual. Maria tinha feito essa caminhada lá depois que ela foi avisada pelo anjo. E qual foi a resposta dela? Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim alguma coisa assim, conforme a sua vontade. Então, nós podemos pensar que, a despeito ou independentemente do decreto de Augusto César, de Quirino, ou seja lá de quem for, essas duas almas, José e Maria, eles tinham, eles eram familiarizados com a profecia de que o Messias nasceria em Belém. E eles sabiam que estavam ali para ser pais do Messias, trazer o Messias ao nosso mundo, à Terra encarnado. Então, em última análise, nós podemos pensar que Maria, outra vez, né, cumpriu os propósitos de Deus. Dessa vez, junto com José. Que tal a gente pensar nisso, né, Felipe? Que, em última instância, eles sabiam. Ninguém sabia. Ela sabia, o anjo contou para ela. E ela provavelmente contou para José. E eles sabiam de quem se tratava. E como eram familiarizados com as profecias, eles sabiam onde deveriam estar. Então, em último, ela deu agora, numa atitude, mais uma atitude, mais um comportamento para que os propósitos de Deus se cumprissem. Como ela respondeu lá atrás para o anjo, e agora na companhia do pai de José. Então, os dois juntos fazendo essa longa caminhada. E então, fica para nós que a gente pensa assim, eles já são espíritos com grandes conquistas morais. Então, eles, por isso, estão com essa missão. Mas nem por isso a necessidade de elevar-se acaba. É sempre constante. Teremos sempre essa necessidade de elevação, de seguir caminhando, né? Cada vez mais buscando essas esferas mais altas, sem contudo, nos abstermos dos nossos deveres aqui encarnados, como cidadãos. É isso, Felipe. E eu peguei lá no dicionário uns coisas que nós já sabemos, né? Já vimos, vamos recordar aqui. Galileia, a região da Galileia, está lá como traduzido como circuito. E nós vamos ver que é um circuito, porque se o que nós já vimos das andanças de Jesus, né? Um circuito ali pela Galileia. Eu achei bem interessante isso. Nazaré, o nome das cidades aqui, né? Nazaré, o que é guardado. Então, Maria ficou em Nazaré, teve a notícia da concepção, visitou sua prima, ficou lá 3 meses, voltou, e o que que ficou? Ficou guardado ali, né? E agora saiu. Eu achei tão interessante de ver. E Judéia, agora eles estão indo para a região da Judéia. Judéia está lá, seja louvado, louvor, que é o lugar onde, a região onde Jesus vai nascer. E Belém, como todos nós já sabemos, casa do pão.
né? O Felipe já falou isso várias vezes. Então, eles colocam a Judéia, interessante, que eu vi também lá no NetSearch, a região da Judéia, que tem esse significado, seja louvado, que ela tem três aspectos principais. Também achei bem interessante o deserto, para Não, não, estava a ver por causa do foco da câmara, desculpa. o deserto, as colinas e os vales, né? Então, nós vamos ver que João, vamos ver mais adiante, né? Como já foi dito pelo anjo, né? Clamará no deserto, né? Tem as colinas ali da Judéia que José e Maria subiram, tiveram que subir para chegar a Belém, né? E passaram pelos vales também, porque tem o Rio Jordão, ali os vales e vai. Então, são regiões que nós vamos nos colocando e colocando os nossos sentimentos e as nossas posições mentais dentro dessas, como eles colocam aqui, dessas características no deserto, né? O que que nos traz o deserto? O que que nos traz as colinas? O que que nos trazem os vales, né? Então, todas elas trazem essas conotações que nós podemos refletir sobre essas posições dentro do nosso caminho, porque esse caminho percorrido pelo casal trouxe todas essas faces, vamos dizer assim. Cruzaram o deserto, passaram pelos vales do rio, subiram as montanhas. Então, tudo isso é o caminho da evolução, faz parte, como o Felipe colocou, né? Então, todas essas situações, elas fazem parte do caminho evolutivo. E não quer dizer que que algumas sejam ruins, não. Depende sempre, como o Felipe colocou na semana passada, da nossa posição mental e hoje aqui também. Sempre porque José e Maria cruzaram essas regiões, falando geograficamente, mas não se abalaram mentalmente, espiritualmente, entendeu? Continuaram seu caminho evolutivo. Só para a gente refletir. Já tem algumas coisinhas aí, né, Felipe? É, é muito, muito interessante essas regiões porque elas fazem todas parte da nossa individualidade, não é? Se nós Uhum. olharmos para isso como emoções, por exemplo, nós vimos que temos em nós mesmos essas dimensões todas, não é? Pensamentos Uhum. ou emoções mais primitivas, que podiam ser, se calhar, aqui os valos, não é? Depois, Uhum. se calhar, coisas mais ligeiras, como, sei lá, talvez o ciúme ou assim, pronto, mas, ou seja, vejamos isso como um progresso espiritual, não é? Uma sublimação de uma postura, por exemplo, perante as circunstâncias da vida, ou seja, os nossos comportamentos perante as circunstâncias da vida que vão determinar a nossa própria vibração, não é? A nossa própria, ou seja, em que patamar é que nós estamos, não é? Se estamos no vale, se estamos a meio do caminho, se estamos com um terreno mais pedregoso, se caímos, né? Se estamos, se estamos estagnados, se já não estamos sem forças para subir. Portanto, tudo isso faz parte deste crescimento. Mas então ele vai deslocar-se de Nazaré para a cidade de Davi, que se chama Belém. Bom, o rei Davi, eh, portanto, há aqui uma referência clara ao Velho Testamento, não é? E variadíssimos foram os profetas que
eh, profetizaram que Jesus seria da linhagem, né, ou da casa de Davi. E, portanto, também é interessante vermos que eh, Lucas também faz essa referência segundo as tradições orais judaicas, sendo ele grego, não é? Portanto, não deixa de ser curioso, mas isto também é para vermos que essa ideia está tão enraizada, não é? Está tão enraizada naquela cultura que ele depois acaba também por fazer essa referência, corroborando uma vez mais, ou seja, reafirmando, reforçando que Jesus é mesmo o Messias. Né? Ou seja, o que isto está a querer dizer é: olhem, o Messias está para nascer, que em si mesmo já é uma profetização também para nós. Porque o Messias, né, também vai nascer para nós. Esta viagem também vai ter que ser feita por nós enquanto espíritos imortais. Também nós vamos ter que sair das nossas Nazarés para irmos para Belém, que é também então esta região espiritual, né? Que se formos aqui à etimologia, Éfrata, ou seja, a fértil. Então vejam, por um lado temos uma região deserto e por outro temos uma região de fertilidade. E é fértil do quê? De trigo, Alimento espiritual. do trigo que faz o pão e o pão que dá alimento para todos aqueles que têm fome. E por que é que nós procuramos a Jesus? Porque temos fome. Porque estamos famintos. De que alimento? O que é que nos dá energia? É o pãozinho? Também. Faz barriguinha, mas é bom. Aquele pãozinho lá da Glória, não é? Está bem, está. Feito ali pela nossa Gracinda. Está bem, está. Pãozinho. Jesus também sabe fazer um pãozinho especial, né? Já lhe passo a palavra, Odete, que é, não se esqueça daquilo que vai dizer, que é este pãozinho quentinho. Quem é que não gosta de pãozinho quentinho a sair do forno, não é? Aqueles assim, um bocadinho de manteiga. Ai, Jesus, já me está a apetecer. Mas esse pãozinho quentinho, né? Só o cheirinho do pãozinho quentinho quando a gente entrar assim em algum sítio, se for assim de manhã, vem aquele cheirinho a pãozinho quentinho. Bom, o amor também tem esse cheirinho, né? Um cheirinho especial. Os nossos olhinhos ficam logo ali todos abertos e todos contentes, todos felizes. Então, há aqui um símbolo muito grande, porque Jesus vai nascer numa estrebaria, vai, segundo aqui os registros, nascer num coxo, numa manjedoura, que é onde comem os animais, né? Então, é como se Jesus vai ser servido à humanidade como trigo de Deus, numa cidade que é fértil, para nos alimentar, para nos saciar a nossa fome de amor. Isto não é bonito, isto é uma beleza divina, não é?
Por isso é que todos são chamados, né? Por isso é que todos vão ser recenseados. Por isso é que todos vão ter que fazer esta viagem. Porque haverá um dia em que todos nós vamos ter fome. E sabem quando é que a gente tem fome? Quando começamos a sofrer. E no dia em que a gente começa a sofrer, a gente começa a ter saudades de amar e de ser amado. E no dia em que isso acontece à vida das pessoas, elas procuram a Jesus. E depois Jesus vai alimentando. Porque foi assim que ele prometeu. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, que estáis saturados, e eu vos aliviarei. E esse é o pão. E esse é o alimento. Essa é a nutrição. Nos sacia a fome e a sede. Ou seja, é Jesus que nos acalma o coração. É Jesus que nos traz paz ao coração. Mas para isso é necessário que a gente tenha fome. Diga lá, Odete. Oh, Filipe, você já disse tudo. Eu só ia dizer Então repita com estas palavras. quando você falou, eu ia dizer: deixai vir a mim os famintos que têm fome e sede de Jesus. E é isso que nós precisamos para nos aquecer o nosso coração e sentir que Ele está em nós. E depois as suas palavras me sensibilizam e eu já estou a ficar melhor, cada vez mais integrada, sentida mesmo nesta querida doutrina, porque eu antes estava aqui por acaso. E hoje estou a amar de coração porque eu estou a sentir as palavras estão aqui a ser ditas, tal como o Filipe disse quando Maria estava grávida de 8 meses, o percurso que ela fez. Eu pus-me na pele de Maria. Uma mãe grávida de 8 meses só tenta sempre proteger a sua barriga, que é onde está o seu filho muito amado que irá nascer. Isso tocou-me, mas tocou-me bem. E então é só, pronto, era só para dizer isto porque realmente eles, pronto, já vieram mesmo ao mundo para nos ajudar e naquele tempo faço ideia às dificuldades que ainda tiveram. Era só isto, obrigada. E estou muito grata, grata, grata por estar aqui convosco. Obrigado, Odete. Marcinha, as tuas palavras. Nossa, Odete, que lindo isso que você trouxe para a gente. Muito, 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 muito sentimento, muito bom para a gente ouvir, para a gente receber essa energia boa, né? E bem lembrado essa passagem de Jesus. Eu, quando estava estudando, eu vi essa orientação de Emmanuel no Pão Nosso, chama nutrição espiritual. E é bem isso que o Felipe acabou de falar a palavra, nutrição. Engraçado. Fala, ele não está sintonizado? Tá. Foram muitos programas. Então, eu não vou ler todo, mas é baseado na carta de Paulo aos Hebreus, no capítulo 13, versículo 9. Então, ele diz assim, essa passagem diz assim: bom é que o coração
se fortifique com graça e não com manjares, que de nada aproveitaram aos que eles se entregaram. Então vamos ver o que Emmanuel, como que ele nos dá acesso a esse versículo, né? Como que ele nos explica o que é a nutrição espiritual, onde é que a gente busca. E aí ele começa nos dizendo que há vícios de nutrição da alma, tanto quanto existem na alimentação do corpo. Então, o que ele está querendo dizer? Que nós temos alguns vícios, algumas coisas que nós vamos, com as quais nós nutrimos a nossa alma, que não são boas. Assim como a gente come umas coisas que são deliciosas, mas que não fazem tão bem, né, para o nosso corpo, mas que são gostosas de comer, né? E aí eu vou pular, eu vou para o parágrafo 3. Ele fala assim: o alimento do coração, para ser efetivo na vida eterna, há de basear-se nas realidades simples do caminho evolutivo. Então, esse é o alimento para a alma, realidades simples do caminho evolutivo. E esse caminho evolutivo, o Felipe figurou bem, né? Colocou bem a imagem para a gente guardar aqui na nossa mente. Colocou as diversas fases, o deserto, o vale, as montanhas, o percurso, as dificuldades enfrentadas e tudo, mas tudo isso fazendo parte de um objetivo maior, de um caminho maior evolutivo. Então ele fala, caminho evolutivo, tudo que a gente comentou aqui. É imprescindível estejamos fortificados com os valores iluminativos, sem atender aos deslumbramentos da fantasia que procede do exterior. É justamente na estrada desculpa, e justamente na estrada religiosa é que semelhante esforço exige mais amplo aprimoramento. É o esforço que nós estamos fazendo aqui, para nos aprimorarmos, para compreendermos a mensagem, termos mais intimidade com ela, sabermos traduzir essa mensagem nas nossas ações no dia a dia. É para isso que nós estamos aqui. E aí, vamos pular. Eu pulo para o parágrafo 7. Ele diz assim: imperioso, porém, é reconhecer que o alimento da alma, para fixar-se em definitivo, reclama o coração sinceramente interessado nas verdades divinas. Então, quais são os nossos interesses para a iluminação? Quais devem ser esses interesses? Nas verdades divinas, nas leis, como nós aplicamos aqui. Esse deve ser o nosso interesse. Todas as ações, nossos pensamentos, nossas atitudes e nossas ações, onde nós estivermos, que nós tivermos isso sempre aqui fixado em nós vamos estar agindo nesse caminho de elevação. Aí ele termina dizendo assim: quando um homem se coloca nessa posição íntima, ou seja, essa posição de um coração interessado nas verdades divinas, isso não nos tira do mundo, não nos tira do mundo. Isso nos coloca bem no mundo, como José e Maria cumpriram seus deveres civis com esses corações assim iluminados, né? Quando o homem se coloca nessa posição íntima, fortifica-se realmente para a sublimação. Olha, porque reconhece tanto material de trabalho digno em torno dos próprios passos, que qualquer sensação transitória para ele passa a localizar-se nos últimos degraus do caminho.
Então, ele separa, né? Sabe separar. Então, é esse trabalho que o Felipe falou, né? Do esforço, da perseverança. Por quê? Porque, como o Emmanuel coloca, nós temos vícios de alimentação. E isso não é para nenhum de nós nos condenarmos, é só para termos consciência desses vícios. Nós estamos num planeta de expiações e provas. Então, é normal que a gente tenha. Se nós fôssemos espíritos puros, não estaríamos aqui, habitando esse orbe, né? A não ser que viéssemos em missão, mas faz parte do nosso processo. E a beleza, isso que o Felipe falou, desse estudo, é que vai nos despertando essa consciência para que a gente saiba que eu preciso me alimentar melhor. E isso, esse estudo aqui e outros que a Casa com o Evangelho oferece, são alimentos de primeiríssima qualidade para a nossa nutrição espiritual. Não é alguém discorda disso? Alguém discorda? Alguém discorda? Pois é. Hum, a caminhada, todos nós procuramos a nossa fé, a nossa espiritualidade, mas a verdade é que para a gente sair da mesmice não é fácil, né? Para a gente sair dos nossos hábitos não é fácil. Porque nós estamos tão enraizados, porque isto é assim, nós começamos nós começamos a gostar, às vezes até daquilo que não é bom. E vamos nos alimentando daquilo que não é bom, achando que o que não é bom é o que é bom para nós. São os vícios, né? Porque aquilo que Jesus nos faz de mais impactante é dizer-te um caminho para tu saíres da tua própria região, ou seja, da tua própria cidade. Ou seja, para partires, para saíres da tua zona de conforto, uma linguagem mais atual, né? Sair, né, de uma zona de conforto. Porque as zonas onde nós estamos estacionados adoecem-nos. E adoecem-nos como e com o quê? Por causa daquilo que se passa dentro de nós. Quem se alimenta de raiva, quem se alimenta de rancor, quem se alimenta de desgosto, quem se alimenta de violência, não tem outro caminho que não seja sofrer. E o que Jesus diz, olha, sai daí e vai para outro tipo de região. Ou seja, sai daí e vai para outro tipo de sentimento. Como? Perdoa, né? Ama, como disse a Abigail. Trabalha, perdoa. O roteiro não é outro. Ah, mas aquela pessoa magoou-me. Pois é. Eu ainda tenho. Perdoa. O caminho é este, não há outro. É ele que diz, não somos nós. Ele é que vive a experiência de conseguir, não é? No alto da cruz, dizer: eles não sabem o que fazem. Não é? Por isso é que ele é Jesus. Então,
Ele desloca-se da cidade de Nazaré para Belém por ser da casa e da pátria de Davi. Quem é o rei Davi? É uma boa questão, não é? Davi foi o segundo rei do reinado unificado de Israel, tendo sua primeira capital em Jerusalém. O rei Davi é uma das grandes referências para o povo judeu. Que é o É mais ilustre, né? o rei. Queres falar um bocadinho sobre ele? Eu vi aqui no NepSearch, Vamos lá. segundo rei de Israel, mais ilustre dos reis de Israel e antepassado de Jesus Cristo. Uhum. É a cidade de Davi. Ah, e o significado de Davi aparece como amado. Desculpe pela interrupção, Felipe. Não, não. Podes Para continuar. ajudar. Peguei lá nos Strongs. Boa. Bom, o rei Davi era um rei que utilizava muito, que era um rei guerreiro, não é? Ele era um homem imponente, era um homem com muita sabedoria militar, muita sabedoria, muita destreza, entre outras boas características. Só que nessa referência aos profetas, havia uns que estimavam que o Messias viria empunhando espadas à semelhança do rei Davi, ou seja, com o mesmo perfil. E havia outros profetas que falavam sobre a vida do Messias sofredor. E esses, né? Esses foram aqueles que efetivamente profetizavam, porque Jesus vem trazer um outro tipo de liderança, como já falámos, diferente destes governadores e diferente dessa forma ainda arcaica de liderança antiga. Então, ele vem trazer a liderança pelo amor, não é? Liderança pela compreensão, liderança pela, pela justiça, não é? E, portanto, por ser da casa de Davi, ou ser da casa e da pátria de Davi, portanto, é como se fosse um seguimento, não é? Seja, é como se fosse aquele tal planeamento divino que nós falámos no início, não é? Antes de se começar a saber ali da história de Zacarias e de Isabel, nós falámos desse planeamento divino, falámos que está-se a fechar um círculo, não é? Entre o Velho Testamento e está-se a começar um novo ciclo com o Novo Testamento. Portanto, há uma divisão de águas do ponto de vista das revelações divinas, como nós aprendemos na doutrina espírita, primeira a revelação, segunda a revelação e depois o espiritismo, a terceira revelação. Então nós estamos aqui num ponto de cisão, ou seja, decisão não é, de um fechar de um ciclo para a humanidade e do início de um novo ciclo para a humanidade. Que ciclo é esse? É um ciclo em que a humanidade esteve sem Jesus ou sem conhecer Jesus, e um novo ciclo onde as pessoas vão ter contacto com ele, vão saber quem ele é, vão saber quem são os seus ensinos e vão saber o caminho para a sua própria salvação. E esse caminho inicia-se a partir do versículo 7 deste Evangelho. O que é curiosíssimo, porque se nós olharmos, né, este versículo 7 nasce o Cristo. E a partir do momento em que nasce o Cristo, nem o Evangelho jamais é o mesmo. Porque Jesus já nasceu. Jesus, o Espírito puro,
já se fez menino, né? Já levou uma palmadinha no rabiosco e também já chorou. Márcia, ajuda aí. Felipe, eu estava estudando lá no NetSearch e apareceu, lendo, né? Tem muita coisa para esse versículo. Quem quiser ler vai se deliciar com tantas interpretações e colocações maravilhosas que tem para nós, imagens. E eu vi lá o do Pastorino, quando ele fala dessa viagem. E ele coloca bem isso que o Felipe trouxe, que a gente tem visto aqui, tem comentado. Ele coloca que essa viagem de José a Belém, como a cidade dos antepassados, né? Ele diz que exprime, vou até ler aqui, que eu anotei, uma rememoração das vidas anteriores. Por quê? Porque eles estavam chegando no ponto mais elevado de suas existências, da existência do espírito de cada um deles até aquele momento. Então, ele diz assim: é, a ida de José a Belém, cidade dos antepassados, exprime uma rememoração das vidas anteriores e uma visão de conjunto de todo o caminho evolutivo já percorrido. Olha que bonito isso, não é não? Já percorrido pelo Espírito, que antes do passo final, né, eu chego lá, quando você vai dar o último passo, deve remontar-se às suas origens mais remotas a partir do momento em que penetrou no mundo, no reino nominal. Então, ele está dizendo, essa viagem também tem essa conotação de rememorar toda uma trajetória espiritual até aquele ápice, até aquele cume daquela montanha, daquela vivência, daquela vida em espírito que chegou até ali. Como que ele chegou até ali, né? Passando por desertos, vales, né? Subindo, depois tendo que descer ao mundo e praticar aquilo que de sua elevação. Eu achei bem interessante isso quando ele coloca essa parte. E aí ele diz, coloca de novo Belém, né, como pão espiritual, em louvor era a cidade do bem-amado, Davi, como o Filipe trouxe, e não coloquemos aí o rei Davi numa posição de perfeição. Era o que eles era mais ilustre para eles, aquele povo, né? Aí o santuário ali como santuário do amor. Quando o Felipe nos trouxe a visão que nós vamos ver mais adiante da manjedoura, o Jesus ali, onde era o comedouro dos animais, os animais somos nós. Ele veio nos alimentar, porque nós estamos ainda num patamar da escala evolutiva em que trazemos ainda instintos bons e maus, né? Temos essa oscilação. Então, ali os animais, o alimento, ele ser servido ali como alimento é para nós os animais. E nós podermos, assim, receber isso e alimentar uns aos outros. Bem, assim, então, se a gente pensar como hoje a nossa trajetória, onde nós estamos, para onde nós vamos, né? Que caminhos nós vamos percorrer, como nós vamos percorrer esses caminhos, né? Então é muita simbologia, muitos símbolos, muitos símbolos espirituais que estão nesse versículo,
né, do alimento, do caminho, quando o Felipe falou das escolhas, dos vícios que nós temos, que já podemos identificar graças a essa educação que nós estamos tendo aqui, graças a esse alimento que nós recebemos, nós podemos nos reposicionar e nos ajustando pouco a pouco, porque não necessitamos de nada de violência contra nós mesmos, nem contra os outros. Jesus nunca fez isso, nunca exigiu isso. É o compromisso, a responsabilidade, e a gente vai enfrentando essas dificuldades íntimas para seguir esse caminho e chegarmos lá a esse pão, né? A esse pão, esse alimento que jorra incessantemente para nós. É isso, Felipe? É isso aí. É, é de facto muito impactante, não é? Nós refletirmos sobre isto quando trazemos para a nossa própria história. E, e nós vemos aqui as lições que se tira é ah, como é que nós próprios estamos a fazer a nossa viagem, não é? Como é que nós próprios estamos a ultrapassar as nossas adversidades, não é? Se nos mantemos firmes, não é? Se nos mantemos focados naquilo que é, naquilo que é essencial, porque reparem numa coisa, também já nos foi anunciado. O anúncio para nós é o conhecimento com o Espiritismo. Os anjos, não é? Os anjos que são os espíritos, vieram nos dizer que o livro dos espíritos, o livro dos médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, não é? Também nos vieram dizer, aliás, vieram relembrar-nos, vieram-nos revelar aquilo que estava oculto. E nós agora compreendemos, e uma vez que compreendemos, agora está nas mãos de cada um fazer o que bem entender. Mas já não podemos dizer que não conhecemos, não é? Já não podemos dizer que não sabemos para onde ir, ou não sabemos para onde estamos a caminhar. E isso é muito importante para nós, porque o que aprendemos com esta passagem é que vamos ter dificuldades. Mas também há outra lição grande, é que José e Maria conseguiram. E nós também vamos conseguir. Porque nós andamos à procura de Jesus, e como quem procura acha, e como quem bate lhe será aberto, portanto a gente também vai encontrar. E a gente também vai conseguir, com maior ou com menor dificuldade. Por isso é que Deus permitiu que a gente pudesse contar uns com os outros. E isso é muito importante. Termos alguém com quem contar. E a nossa associação é esse ponto de encontro para que a gente possa, se estivermos aflitos, pedir, mas também um processo de regeneração do nosso próprio espírito, né? Porque os estudos capacitam-nos para nos fortalecer a nós próprios, mas também depois, mais tarde, para sermos facilitadores de entendimento para outros. E essa é uma jornada que todos nós somos convidados. Então, quais são as conclusões que a gente pode retirar daqui? Tanto posso lançar assim a pergunta: o que é que mais me tocou? Ou o que é que eu gostei mais? Ou qual foi a parte que eu gostei mais? Ou o que é que eu
recebi para mim hoje do estudo, o que é que me fez refletir, o que é que eu pensei. Portanto, vamos aqui abrir um bocadinho os corações para ver o que é que a gente pode aprender uns com os outros. Márcia. Felipe, Sim. eu não sei se alguém quer comentar alguma coisa antes. Eu me tocou muito essa parte do alimento, da nutrição. Uhum. Essa parte ficou muito, não sei porque e essa casa do pão, Uhum. Jesus manjedora, que ainda não chegamos nessa parte, né? Exato. Mas já temos o spoiler, já sabemos o que vai Exato. acontecer. Então, isso me fixou muito do que nos alimentamos, né? Então, do que eu deveria fechar a minha boca para o corpo e para que não chegue ao meu coração também esses exemplos, né? O desânimo, a revolta, a tristeza, tudo isso nos toca, gente. Nós Pois é. sentimos como nós tratamos esses sentimentos, fazem parte. Esses sentimentos nos caracterizam como espíritos da terceira ordem que somos. Então, não é nenhuma indignidade isso. É simplesmente o que ainda temos que lidar. E temos que lidar com nos alimentando do que há de melhor. Porque ingerindo, absorvendo o que há de melhor, nós vamos limpando essas partes que nós não queremos mais dentro de nós, mas que ainda estão lá. Ainda temos que lidar com elas. Cada vez menos, né? Mas ainda temos. E para isso, para deixar isso, eu queria comentar mais uma mensagem de Emmanuel que se chama No Pão Espiritual. Não sei se o Felipe quer colocar aí, Não? se chama No Pão Espiritual, para a gente refletir. E essa mensagem está em Palavras de Vida Eterna, mas se colocar no pão espiritual, Emmanuel aparece. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: Amas-me? E disse-lhe. João respondeu, Simão respondeu, Simão Pedro respondeu a Jesus: Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhes: Apacenta minhas ovelhas. Então ele diz assim, assinalando a preocupação do divino pastor em se dirigindo a Simão Pedro para recomendar-lhe as ovelhas, é importante observar que o mestre não solicita qualquer atividade maravilhosa. Então, ele não pede que Simão Pedro faça nada de extraordinário, tá? Ele pede só que ele apacente as suas ovelhas. Aí o Emmanuel frisa, ele não ordena que o apóstolo lhes converta os balidos em trechos de música, não determina que se lhes transforme o pelo em fios de ouro, não aconselha que se transfigure o redil em palácio, não exige que lhes conceda regime de exceção, não lhe manda de asa, não exige de Simão Pedro nada de extraordinário. Ele só diz o seguinte: roga simplesmente para que o apóstolo lhes administre alimento, apacenta minhas ovelhas, alimenta espiritualmente as minhas ovelhas, para que nenhuma delas se perca. Somos nós, a fim de que vivam e produzam para o bem geral, sem fugir aos preceitos do trabalho e sem abolir os ditames da evolução. Ora, vamos nos transportar ao versículo de hoje. Maria e José fazendo essa viagem. Eles estão fugindo aos seus compromissos, ao seu trabalho, aos ditames da evolução. Vimos que eles percorreram caminhos e subiram
Então, nem eles fugiram disso, né? E aí ele coloca mais. Certo, no entanto, o excelso condutor Jesus não sentia necessidade de advertir o companheiro quanto ao cuidado justo de não se adicionarem agentes tóxicos aos bebedouros e à forragem normal. Assim também no domínio das criaturas humanas. O que que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que esse alimento, nós temos que ter cuidado para não misturar a esse pão espiritual coisas que não são boas. Os exemplos que o Felipe trouxe. A irritação, o ódio, a raiva, o desânimo, a impaciência, tudo isso. Então ele diz: olha, Pedro, Simão, apacenta as minhas ovelhas, alimenta espiritualmente, mas cuidado com esse alimento. Esse alimento tem que ser puro, para que nenhuma delas se perca. Estamos acompanhando? Está dando para a gente entender? Assim também no nosso domínio aqui, nós aqui. Nós estamos aqui nesse grupo, peguemos esse grupo como exemplo. Estamos estudando o Evangelho de Lucas. Qual é o cuidado que a gente tem? Que a nossa palavra seja de amor, de união, de compreensão, de tolerância, de fraternidade, de solidariedade entre nós e entre os outros, que nós desenvolvamos essas virtudes. É um trabalho íntimo, mas com o apoio desse grupo fica muito mais fácil da gente ter essa companhia. Então, no nosso domínio, nós também devemos ter esse cuidado com essa alimentação, com esse pão. E ele continua, ele finaliza assim: trabalhadores das ideias, chamados a nutrir o pensamento da multidão. Ou seja, nós aqui que comentamos, que falamos, que lemos, que tiramos as nossas conclusões do estudo, o Cristo não espera que mudeis os vossos leitores e ouvintes em modelos de heroísmo e virtude. Ele não espera isso de nós. Conta com o nosso esforço correto para que a refeição do conhecimento superior seja distribuída com todos, aguardando, porém, que a mesa de nossas atitudes se mostre asseada, limpa, e que o alimento das nossas palavras também esteja limpo. Ou seja, o cuidado com o que nós vamos nos alimentar e com o que nós vamos entregar aos nossos companheiros. É muito bonito isso. E o Felipe falou da doutrina espírita. E também no estudo da doutrina, porque a doutrina veio o quê? O Consolador prometido. Então, sempre que nós nos debruçarmos, estudarmos, porque esse estudo é sob a ótica da doutrina espírita, é com esse pensamento maior de consolação, de trabalho no bem, de fortalecimento íntimo, de reforma íntima para a nossa vida. Não é isso, Felipe? É ótimo. Muito bem. Alguém quer contribuir com algum pensamento? Alguma parte que tenha gostado mais, que tenha sentido mais tocada? E a Odete já disse. Não havendo, vamos então. Olha alguém, Felipe. É? Escolhe alguém, sorteia alguém. Também já está tarde, não vale a pena estar. Muito bem. Então quem é que quer fazer a prece de encerramento? Tem que fazer uma neste caso. Eu fiz da, eu fiz da abertura, agora tem que ser outra pessoa. Não pode calhar Eu sempre ao faço. mesmo. Eu Bem, faço. Minda. Então, obrigada.
por esta oportunidade. Então agradecemos ao nosso Mestre Jesus, aos benfeitores amigos que se encontram connosco, por estas noites de estudo que nos trazem tanto entendimento para as nossas vidas. E assim vamos construindo o nosso eu melhor a cada dia. As bênçãos do Pai vão chegando a cada dia. A nossa compreensão vai evoluindo um pouco mais, para que um dia também possamos amar como Jesus nos ama a todos, como o Pai nos ensinou. Amai-vos uns aos outros. E estes estudos e estas noites maravilhosas que aqui nos encontramos vai fortalecendo a nossa fé, o nosso coração. E assim vamos ser um pouco melhores a cada dia. Então, com o coração cheio de gratidão por esta oportunidade, agradecemos ao nosso querido Filipe, à nossa querida Márcia e a todos que aqui se encontram, que com esta vibração amorosa também chegam a todos os nossos corações. Então, e com o coração cheio de gratidão, vamos dar por terminado este estudo de hoje do nosso NEP e que Jesus possa nos envolver na sua luz hoje e sempre. Que assim seja. Boa noite a todos, um beijinho. Assim seja.